Bom, rapaziada, aqui é a aula de reações orgânicas mais importante que você vai ter, tá? De verdade, isso aqui é indispensável, cara. Indispensável. Você não pode entrar numa prova difícil de química sem saber isso aqui, tá? Que é a influência do meio na reação, tá? Cara, existem diversas formas do meio em que a reação ocorre influenciar nos produtos e na reação em si, né? E eu vou pegar aqui alguns exemplos que são assim que você tem que ter na ponta da língua o que você vai fazer quando ele aparecer, tá? Eu já deixei anotado para não esquecer desses, que são os seguintes. Deixa eu pegar aqui. Primeiro deles, tá? Você não pode esquecer. Estanho com ácido clorídrico. Cara, tem uma reação em específico que você provavelmente não deve ter visto, né? Porque assim, em resumo, o que eu vou falar aqui são para reações que são mais difíceis de cair e que só ITA e IME vão cobrar. De verdade, só isso. E olhe lá, muito difícil. Quando você tem um sal, olha isso aqui. Quando você tem um sal de diazoto, o que é um sal de diazoto? É você ter essa estrutura aqui, ó. Sal de diazoto é isso aqui, tá? Você tem basicamente um radical orgânico, dois hidrogênios ligados por uma ligação dupla e um halogênio que está sendo ligado a esse grupo aqui, que vai ter carga positiva, tá? E aí ele vai complementar a carga para ela zerar e ficar neutro, tá? Quando isso aqui é imerso num meio que tem estanho e ácido clorídrico, a reação simplesmente vai resultar em um composto aminado, que vai ser o mesmo radical, só que no lugar vai ser um NH2. E geralmente ele vai tirar isso aqui e vai deixar mais HX, tá? Por que isso acontece? Porque quando você coloca esse composto aqui, ele é um sal, tá? Perfeito? Esse composto aqui é um sal. Pensa comigo, o ácido clorídrico, ele é ácido, né? Ele vai fazer com que a tendência é que tenham íons H+, na solução, né? E esses íons H+, vão puxar esse X aqui, que vai ser um halogênio, para perto dele, e vai formar o HX, né? Que é o outro produto, subproduto, né? Que a gente tava procurando. Daí, o que sobrar aqui, que vai ser esse N dupla N, esse N aqui em específico, ele só vai sair. E aí o que vai acontecer com ele? Não sei explicar direito, tá? Vou ser bem humilde aqui, eu não sei explicar direito o que vai acontecer com ele. Mas em resumo, ele vai é, agir com o estanho, tá? Ele vai reagir, entre aspas, com o estanho para gerar um outro subproduto que eu não vou saber o nome agora. Mas em resumo, o que você tem que saber é que sais de diazônio, que tem essa estrutura aqui, vão virar compostos do grupo amônio, tá? Grupo amina. Segundo que você tem que saber, cianeto de cobre. O cianeto de cobre, ele faz com que compostos que têm uma tendência a ter nitrogênio, né? Como, por exemplo, o mesmo sal de diazônio, olha que loucura. Mais uma aplicação para esses sais. Você já vai saber meio que tudo que precisa sobre eles para reações orgânicas. Quando você entra num ambiente com cianeto de cobre, em geral, ele vai fazer com que o seu sal vire uma nitrila, ou seja, com o grupamento CN. Ou seja, isso aqui vai ficar um R CN, né? Aqui tem uma ligação tripla entre o C e o N, mas isso aqui não, a gente não precisa explicitar isso. E no geral, tá? No geral, você vai fazer com que isso aqui, né, esse X aqui vá com o cobre, tá? Em geral é isso. Pode ter exceções, claro, mas em resumo, tem que saber que quando você vem com cianeto de cobre, com sólido de ozônio, ele vai tender a virar uma nitrila, tá? Não isonitrila, não confunda. Tu vai tirar os dois nitrogênio, colocar um carbono e depois puxar um dos nitrogênio ali, para virar uma nitrila. Não é RNC não, tá? Não é RNC. Maravilha de trocar a cor aqui. Terceiro, esse aqui é mais bisurado, as pessoas sabem mais, que é qualquer ácido carboxílico, se tu reagir com amina, né, com NH3, de preferência líquida, né, para facilitar a reação ocorrer, você vai resultar numa amida, né, que é basicamente essa estrutura aqui. Basicamente é isso, tá? Perfeito. Já vou puxar aqui pro lado uma próxima que é, isso aqui você tem que saber, tá? Em geral, quando você tem sais que tenham um grupo nitro, não precisa ser nítrico, tem que ser nitro, por exemplo, NaNO2, né? Isso aqui não é um sal vindo do ácido nítrico, né? É do ácido nitroso. Mas isso aqui vai ser basicamente a mesma coisa que tu usar HNO3. É idêntico
o resultado. Por quê? Porque isso aqui, pensa comigo, você vai quebrar essa ligação iônica, né, do Na e do NO2, e tu vai jogar um NO2 para o meio, né? E isso aqui vai ser basicamente o mesmo efeito que tu usar o ácido nítrico, uma reação de nitração, por exemplo. Então é bisurado, tipo, KNO3, se eu não me engano também. Esse aqui eu não tenho certeza, tá? Esse aqui eu não tenho certeza. Mas, se eu não me engano, também tem o mesmo efeito. Fechou? Tá, agora vamos pro próximo, que é o quê? Ó, último sobre os sais de diazônio, tá? Tem mais um. Sais de diazônio, quando eles entram no meio de hidratação ácido, ou seja, eles costumam representar um meio que vai ser hidratado, o reagente, por H3O+, né? Que é o íon hidrônio. Para representar que ele vai ser hidratado em meio ácido. Hidratado em meio ácido vai fazer esse composto aqui, se o radical, isso aqui, só, só se o radical for aromático, tá ligado? Só se for aromático. Isso aqui vai simplesmente resultar num fenol, tá? Não exatamente o fenol comum, né? Que é só o. Não, não esse aqui necessariamente, né? Ele pode ter outros vertentes na cadeia, sei lá. Isso aí vai do composto exterior, contanto que ele seja aromático, tá? E contenha o anel benzênico. Você vai formar isso aqui e para os dois nitrogênios que vão faltar, eles vão ser liberados em forma de gás, tá? Dessa vez vai ser em forma de gás. E vai ainda restar esse X aqui, né? Vai restar o X e vai também restar o hidrogênio. Se eu não me engano, é isso aqui que completa a reação, tá? Outra. Vocês estão vendo que é difícil de saber exatamente o que acontece. Então vocês têm que pegar mais a ideia principal, né? Que é pro produto principal. Vou até circular os produtos principais aqui dessa cor aqui, ó. É isso aqui que você tem que saber, tá? Não, não precisa ficar destacando o subproduto, porque é muito difícil eles pedirem para tu destacar um subproduto de uma reação, tá? Próxima coisa do meio. Se você tiver qualquer composto e ele passar por metanol, que é o quê? CH3OH, ele necessariamente vai. Necessariamente não. Fica muito expandido isso, né? Mas em muitos casos, tipo 90% dos casos, ele vai gerar esse grupo aqui. Em quase todos os casos ele vai gerar isso aqui, porque esse hidrogênio aqui, a gente sabe que álcool, apesar de ele ter esse grupo aqui, né, que é o OH, muita gente confunde com base, nem toda base precisa ter OH, e nem todo OH é básico. Esse OH aqui do álcool, ele é ácido, mesmo que muito levemente. Tipo, ele é um ácido muito fraco, mas ele é ácido. Então esse H+, ele pode ser liberado para o ambiente. E aí vai ficar esse grupo aqui restando. Portanto, ele vai, em muitos casos, ser adicionado à molécula. Isso é geralmente mais em adição ou substituição, né? Por exemplo, se você colocar benzeno, né, benzeno puro, para reagir com um composto, se tiver a porra do metanol no meio da reação, você pode ter certeza que ele vai adicionar o grupo OCH3. Tá? Você pode ter. Nossa, cara, se precisar cartear, carteia isso, porque é muito, muito, muito possível, tá? Vamos pra mais um, vamos pra mais um. Quero encher isso aqui, cara. Ah, e agora o último que eu me lembrei, que é pro tal do ácido sulfúrico. Esse é muito importante, porque ele quase sempre aparece. Ele aparece muito como catalisador ou como só reagente implícito, né? Tipo, reagente que vai reagir, mas você não precisa necessariamente colocar como reagente. Você vai colocar em cima da setinha, né? Esse H2SO4, ele tem duas aplicações. Se ele for concentrado, de duas uma. Ou ele desidrata a molécula, ou seja, ele tira moléculas H2O da molécula, ele tira átomos de hidrogênio e oxigênio na molécula, ou ele vai simplesmente adicionar um grupo SO3H, tá? E se ele for concentrado e ainda reagir com algum hidróxido, né, por exemplo, KOH, se tiver base no meio, ele ainda vai fazer esse SO3H virar SO3 menos K+. Ou seja, você vai transformar num sal, tá? Ao invés de um sulfato. Sulfeto. Ah, não vou me lembrar agora. E se ele for diluído,
geralmente você só tem uma escolha, que ele vai hidratar. Olha que interessante. Dependendo da concentração do seu ácido sulfúrico, ele desidrata ou hidrata a molécula, né? E, em geral, isso aqui é mais para quando você tem um alceno, tá? Por exemplo, você tem esse alceno aqui. Se você hidratar ele com H2SO4 diluído, ele vai geralmente adicionar um grupo OH na sua molécula, ele vai transformar em um álcool. E um H aqui, né? Porque ele vai ter hidratado, se junta isso aqui vai dar uma molécula de água, né? Basicamente hidratou. Em resumo é isso. Eu vou dar uma resumida aqui de volta. Se tiver estanho HCl no meio da reação e a reação for de um saldo de azoto, vou reunir as três reações com de azotos que você precisa saber. Estanho HCl vai transformar em uma amina. Se tiver cianeto de cobre, você pensa que ele vai formar um cianeto do radical, tá? Em resumo, pense que cianeto vai gerar um cianeto, tá? Se tiver cianeto no meio, vai tender a formar um cianeto. E ainda, se você tiver um saldo de azoto e ele for hidratado em meio ácido, ele vai formar um fenol com gás nitrogênio, tá? Sabe que tem que gerar gás nitrogênio. Esse é que você tem que saber, o único subproduto que eu preciso que você saiba dessas reações aqui. Se você tiver um ácido carboxílico e ele for tratado com amina, com amônio, ele vai formar uma amida, tá? Amida. Ele vai tirar esse grupamento OH e vai colocar NH2 no lugar. E ele vai desidratar também, tá? Curiosidade. Porque esse OH aqui ele vai se juntar com o outro, opa, com outro hidrogênio da amina e vai formar uma molécula d'água, tá? Quando tiver metanol, sempre lembra que o metanol, apesar de tudo, ele é ácido, né? Apesar de ele ter o OH, ele é ácido. Então ele vai liberar o hidrogênio vai ser liberado, vai sobrar esse grupamento aqui, que vai poder se encaixar em outros compostos. Quando você tiver algum sal nitrado, né? Ele geralmente vai ter o mesmo efeito de uma nitração, tá? Ele vai ter o mesmo efeito de uma nitração em uma outra molécula. Se você tiver ácido clorídrico, de duas uma, ou ele vai ser concentrado, e aí concentrado, ou ele vai desidratar, se a molécula for já hidratada. Inclusive tem aqui um grau de hidratação que eu posso deixar. Eu não vou deixar escrito, foda-se. Vocês que lembrem aqui que eu vou falar. Grau de hidratação aqui em ordem, tá? Mais hidratado, ácido carboxílico, depois fenol, depois álcool, depois aldeído, depois cetona, depois éter, e aí depois hidrocarboneto que não é hidratado, tá? Nem um pouco. Resumo é isso, você vai desidratar. Ou ele vai adicionar um grupo SO3H, né? E se nesse grupo SO3H tiver uma base, ela vai geralmente entrar junto no lugar. E novamente, a gente vê aqui que um subproduto vai ser a água, tá? Esse OH e esse H vão reagir, porque esse aqui é meio que ácido, né? Vamos combinar, ele vem do enxofre, né? Ele vem junto com o enxofre. O enxofre, ele é uma molécula que geralmente é formada para fazer ácidos, né? Ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, sabe? Metais são mais para base. Então, se tiver SO3H e KOH, aí o íon potássio vai reagir para formar um sal, tá? Neutralização básica. E se ele tiver diluído, ele só vai hidratar uma molécula. Geralmente vai ser um alceno, tá? Porque essa reação é bem bisurada. É, não vou dizer que sempre cai, porque tem muita reação para cair, né? Mas é uma das reações mais necessárias que você saiba. Tem que ter na ponta da língua ela, tá? Até os meios que ocorre ela. E eu vou fazer mais um extra aqui, que me lembrei que é quando você usa KOH em duas situações. Quando tem KOH no meio, você vai ter duas reações, tá? Se tiver etanol, se tiver etanol junto com o KOH, ele vai literalmente fazer isso aqui, ó. Ele vai substituir. Ó, digamos aqui, eu peguei o butano, e aí digamos que ele tem um cloro aqui, tá? Digamos que ele tem um Cl aqui. Literalmente você só vai fazer isso aqui, ó. KH mais etanol. Vai literalmente só trocar por OH. Vai trocar o cloro por OH. E é só isso. É só isso que você vai fazer. E aí ele vai gerar um subproduto que vai ser o KCl, né? Com certeza. Não tem a menor dúvida sobre isso. E se ele não tiver etanol, se for só KOH em meio aquoso, KOH em meio aquoso, ele vai fazer essa reação ter um outro produto. Olha que legal. O meio influi completamente nos produtos da reação. Se for KOH aquoso, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai tirar um átomo de hidrogênio desse carbono aqui, e ele vai tirar esse cloro aqui. E aí ele vai fazer o seu butano virar um buteno, né? But2eno. E ele ainda vai formar o KCl, ele ainda vai formar o sal vai ser formado de qualquer forma. E ainda, para completar, esse hidrogênio que foi tirado, ele vai reagir com esse OH aqui e vai formar água, ou seja, desidratou o seu cloreto, né? Esse cloreto aqui, cloreto não, né? Porque ele não tem um dupla O com carbono. Ele é mais um hidrocarboneto com cloro, né? Hidrocarboneto com cloro ele vai ser simplesmente desidratado.
Você vai puxar uma molécula d'água que vai resultar como subproduto. Essas aqui, você tem que saber os subprodutos, tá? Também. Sabe, esses subprodutos aqui e esse aqui, tá? Resumo é isso. Muito obrigado.